Sejam bem-vindos ao Voo Mental, voo 003. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tema referência de amor. E o nosso convidado especial é o psicólogo Carlos Alberto. Bem-vindo, Carlos Alberto. Obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço o espaço, espero poder fazer um voo tranquilo com vocês, acrescentando aí uma percepção mais dilatada do que é e como fazer uma boa referência amorosa. Legal. Sabe que esse assunto amor é um assunto muito polêmico. E eu tenho uma visão pessoal e discordo de John Lee dos tipos de amor. Por quê? Eu não consigo considerar Eros amor. Eu não consigo considerar mania amor. Eu acho que alguns tipos de amor que ele cita são falta de amor. Que amor seria algo agradável, saudável, né? E o desejo, por exemplo, do amor eros, é um desejo comum, envolvido por emoções. E o amor, por ser sentimento e algo racionalizado e construído, deveria ser considerado apenas o padrão, né, de amor. O top, o ISO 9000. Quando a gente faz uma percepção a partir, por exemplo, da mitologia grega, que tenta explicar, né, essas expressões amorosas, a gente tem, por exemplo, 11 palavras na língua grega tentando clarear essas experiências aí que a gente chama de amor. Entre as palavras a gente tem o eros, que é uma expressão erótica, que traz o sentido mais físico da coisa, né? Algumas pessoas tentam fazer uma distinção entre erótico e pornográfico. Sim, é complexo, é no mínimo interessante poder falar sobre essas coisas, mas a língua portuguesa tem só a palavra amor para definir todas essas nuances. Então, a gente encontra alguém e fala assim: ô meu amor, o contexto vai definir o uso da palavra. Eu posso olhar para alguém e falar: vamos fazer amor. O contexto vai definir o uso dessa palavra. A pessoa fala assim: está um amor. Né? Essa pessoa é um amor. Então, a língua portuguesa tem só uma palavra. E a língua grega a gente vai encontrar 11. Na língua espanhola a gente tem várias palavras. Então, se eu entendi a sua colocação, o que se tenta é fazer uma percepção mais apurada das nuances do que seria essa experiência amorosa. E aí, na questão de língua, a grega, a espanhola e outras, parece-me contribuem mais para a gente perceber aspectos patologizados, negativos, do que seria aquilo que a gente chama amor, e também nuances mais positivadas, mais saudáveis, como você colocou. Para mim é difícil assimilar. Eu acho que eu vou estudar psicologia, vou entrar com uma tese e e definir que amor tem que ser agradável, tem que ser bom. Independente do tipo de relacionamento, tem que ser construído uma visão ideal do que seria amor, né? Sim. As outras coisas deveriam ter palavras diferenciadas para explicar. Quando você usa, por exemplo, a palavra ideal, meu não alcança. Então, para que serve um ideal, uma utopia, se a gente quiser uma palavra mais específica? Utopia é aquilo que eu vou encontrar em lugar nenhum. Aí você fala, Oscar, se não está em lugar nenhum, como é que eu encontro? Eu vou pensar que o ideal, a utopia, privilegia o movimento, a construção contínua. Então vamos pensar, se o amor é um ideal, é um lugar do movimento, do acréscimo, da construção, às vezes a gente vai encontrar ruínas, destroços, né, que ainda podem ser considerados enquanto espaços e condições para que eu reconstrua, reexperimente o amor. Então, idealmente, o amor é positivo, mas de maneira real, a gente vai encontrar características não tão ideais do amor. Sim. Isso
pensando dentro de uma perspectiva humana. Então, os homens, as mulheres, os humanos amam. Sim. E nessa humanidade, a gente vai perceber padrões de comportamento, expressões que você fala assim, se isso aí eu não quero, não. Exato. Eu não quero isso aí, não. Então, acho que é legal a gente pensar o amor enquanto ideal, desde que eu faça a percepção de que o ideal não é tangível. Eu não alcanço o ideal. Porque se eu alcançar, parou, E que, atingi. e que talvez o ideal ele seja uma visão minha, dentro da minha, do meu conhecimento de personalidade, do meu conhecimento de comportamento. Só que eu acredito assim, que quando se há amor, mesmo em momentos desagradáveis, há apoio, há incentivo, há aceitação também da diferença do outro, né? Entendimento de que o outro se comporta diferente, pensa Essa é uma diferente. percepção ideal do amor. Né? Essa é uma percepção ideal. Se ela nos movimenta para esse lugar, ótimo. E aí, quando eu e você tropeçarmos nos escombros do amor, né? Não está assim, não é isso. Então, acho que aqui a gente pode, num movimento crítico, autocrítico, repensar essas relações e aí o nosso tema, né? As referências. Quais são as bases que me levam a considerar o amor, a idealizá-lo, a experimentá-lo, a oferecer para o outro? Como eu construo isso a nível social, a nível mental, a nível relacional? Então a gente começa a fazer um clareamento. Tem percepções idealizadas? Tem. Eu sempre pergunto para as pessoas: qual é o prêmio do amor? E elas falam assim: ser amada. E eu tento educadamente discordar, dizendo assim: não, eu penso que o prêmio do amor é amar. O que eu ganho quando eu amo você? A oportunidade de amá-la. Agora, se você vai devolver na mesma condição, Intensidade. ok, aí é contigo. Mas o meu prêmio ao experienciar o amor é experimentá-lo, oferecendo ao outro, partilhando com o outro, enfim. Mas e se o outro não me oferece amor? É uma questão dela, né? É uma questão dele, não sei. O outro lá que de repente tem uma referência de amor construída, percebida de outra maneira. É verdade, sabe? Esse assunto sempre me mexeu comigo, né? Durante a minha vida, eu sempre perguntei para outros casais o que para eles era amor e como eles construíram o amor deles e o que era amor para eles. E eu já ouvi coisas do tipo que amor é estar junto, amor é convivência. Eu já ouvi que amor é, o senhor falou agora, quando no momento de prazer, né? Aquilo é agradável, porque é bom. Não é que você ama a pessoa de verdade, mas que aquele momento ali você tá amando. Então eu já ouvi coisas assim, que para mim é uma percepção um pouco equivocada a respeito. Se a gente faz um olhar, por exemplo, fisiobiológico, né? Pensando na categoria amor, a gente vai ter produções químicas, né, que vão trazer para a gente sensações corporais, e a gente chama isso de amor. Por exemplo, pelos eriçados, né, respiração ofegante, uma produção interessante de dopamina, ativação do campo cerebral, campo dopamínico, que vai fazer uma produção interessante de testosterona, e a gente chama isso de amor, né? De excitação, é o lado erótico. Isso é amor? Em termos fisiobiológicos, sim, é amor. Só que, veja, o Contardo Caligares é um psicanalista que radicado no Brasil, ele era, se eu não me engano, italiano, estudou na França e gostou do Brasil e atuou aqui até recentemente, quando veio a falecer. Ele vai dizer, pensando em termos fisiobiológicos, que o amor é um truque. Então, eu não amo você, eu amo as sensações físicas que você me proporciona. Ok, então ele fala, isso é um truque.
Tem esse aspecto biológico, tem o aspecto psicológico, tem o aspecto social. Eu sou levado a pensar que são nuances, Isso. do que é o amor. Só que a gente compartimenta muito, né? É que o amor, ele nasce dessa paixão, né? Dessas emoções, né? Sim, tem Só que, quem distingue paixão de amor, que paixão tem prazo de validade. sim, Depois que eu perceber que essas sensações físicas podem ser experimentadas com outras pessoas, sim, com objetos, sim, então eu já não estou tão apaixonado por você. Amor, numa perspectiva idealizada, tem uma característica de durabilidade. Então, para nós, paixão, prazo de validade. E amor? Amor perdura. Amor atravessa os anos. Legal. Mas eu posso reexperimentar paixão no amor durável? Boa pergunta. sim, Essas coisas físicas, essas coisas psicológicas, fenômenos, né? Acho que vale. E acho que é esse o lugar legal do amor para as sim. nossas vidas. Sabe que tem um casal que eu sou apaixonada por eles, porque eles mostram exatamente como alimentar o amor através de situações. Então, eles estão sempre se reapaixonando. E o legal deles é o Muzi e a Roberto Carbonari. Eu sou fã, assim, eu comecei a virar fã. Por quê? Ele faz coisas para ela não para mostrar para as pessoas, para agradá-la. E ela faz coisas para ele para agradá-lo. Então os dois estão sempre enchendo a bola um do outro nas redes sociais, contando experiências que eles viveram e que nos mostram como é bonito assim a expressão de amor que eles estão construindo através dessas paixões que vão sendo alimentadas. E hoje em dia a gente vê muito nas redes sociais pessoas criando situações para mostrar para as pessoas. Então, situações que parecem paixão, mas é só uma tentativa de ganhar curtidas. Sim. E no caso desse casal, não. É perceptível que o que eles fizeram ao longo da vida foram um para o outro. Sim. E é muito bonito ver, assistir. A gente pode ser traído pelas nossas percepções. Eu costumo brincar assim: do que eu vejo, eu acredito metade, do que eu escuto, eu não acredito nada. Vou verificar. Né? Em tempos de fake news, É verdade. acho que é uma boa pedida. É legal quando você coloca essa construção de imagem que tenta ser emplacada no amor. Bauman, Zygmunt Bauman, um sociólogo, morreu em 2017. Ele vai trabalhar um conceito de relacionamentos líquidos, né? Sim. E ele vai colocar aqui: é fluido, é rápido, é superficial, é imagético, basta parecer, não precisa ser. Né? E a gente encontra lavoura muito favorável, Sim. né, nos meios virtuais. Sim. Nada contra essa ferramenta, só que é legal a gente pensar. Não demora muito e a gente, todo ser humano, tem a capacidade de perceber essa falseabilidade. Aquilo que parece, mas não é, e aquilo que, sim, se mostra nos pequenos gestos de companheirismo, de mutualidade. Mas onde eu aprendo isso? Como é que eu construo essa experiência longe da cultura, às vezes superficializada, midiática, buscando os likes, etc. e tal, a monetização? Como é que eu faço isso? Como ter uma percepção clara da minha referência? Vamos pensar aqui. Eu vou começar a ter os primeiros experimentos com amor no meu núcleo imediato de relacionamento, minha família nuclear lá. Sim, é isso que eu ia perguntar agora. Muito Como bem. é que forma a nossa referência de amor? Muito Porque bem. Então, no primeiro momento, a partir da condição de percepção mais amadurecida, né? Se você faz um olhar psicanalítico, primeiro o amor é objetal. A criança não tem um sistema nervoso amadurecido, ela vai amar o seio da mãe. Por quê? Porque é prazeroso.
mas ele não tem a concepção de seio, de leite, não tem a concepção de essa aqui é a minha mãe, mas ele tem um corpo apto a sentir. Sentir o quê? Prazer? A gente acabou de dizer que o amor tem um aspecto fisiobiológico. Aí o bebê fica lá satisfeito. A gente poderia pensar em termos psicanalíticos que ele está amando? Começou. Agora imagine um bebê que tem dificuldade em sugar o seio materno, ou a mãe tem uma produção difícil, ou não amamentou por questões múltiplas. Se essa percepção vale, como é que esse sujeito começa a perceber essa coisa que a gente amanhã vai chamar de amor? Talvez aqui a gente já comece a construir uma possibilidade, ok? Aí, posteriormente, eu vou ter o amadurecimento do meu córtex cerebral e vou começar a fazer as abstrações lá para pré-adolescência, segunda infância, com os lugares sociais. Vou para a escola, vou ter que encontrar o outro que vai diferenciar o meu eu, né? O tu tem essa coisa, e vou perceber que o afeto vai florescer. Se na minha primeira relação com o objeto, os seis, depois eu começo a perceber pai e mãe, eles são idealmente favoráveis à cria. De maneira real, a gente sabe que nem sempre os pais são tão bondosos. São tão preparados para exercer. Então aqui você vai ter uma construção que eu vou chamar de precária. A minha referência, ela é originalmente precária. E eu vou ter que reconstruí-la, retomá-la ao longo da minha vida, ao longo das experiências, ao longo do amadurecimento, da minha capacidade de perceber todas as nuances do amor. Não só as nuances positivas que a gente idealiza, deseja, mas eu posso ter condições de fazer a percepção, a assimilação daquilo que a gente considera negativo. Em que sentido? Toda relação tem natureza afetiva. Como assim, Carlos? É o lugar dos afetos. Quais afetos? Idealmente, os gostosos, os que eu entendo serem positivos, mas de maneira real, se eu me relaciono com você, eu vou ficar triste com você e é possível que você fique triste comigo. Isso também não é o cultivar da experiência amorosa? Como é que eu faço isso ao longo da minha vivência? Essas dinâmicas que vão referenciar a minha experiência de amor. Se eu não aprendi a ter raiva daqueles que amo, talvez eu entre numa disposição destrutiva. Fiquei frustrado. E a gente vê aí, por exemplo, feminicídio. Se as minhas relações amorosas não privilegiam os afetos para que eu possa assimilá-los e manejá-los. Quando eu reexperimentá-los em outras relações, eu vou ter dificuldade. Sim. Então, eu aprendo desde sempre, desde cedo, a manejar raiva. Vou ter raiva da minha mãe, vou ter raiva do meu pai, vou ter raiva dos meus irmãos. Se eu não construo uma referência equilibrada com as manifestações afetivas que são próprias dos relacionamentos e caio na armadilha da idealização, o que é amor? O amor é um lugar gostoso onde eu vou ser satisfeito sempre. Não! Se eu não aprender que o amor é um lugar dinâmico, onde os afetos, quais? Todos eles vão aparecer, para que eu treine percebê-los e manejá-los. Lá na frente, o padrão, a referência deficitária, o manejo desses afetos vão se evidenciar. Aí eu vou ter os marmanjos aí mal acabados pegando na garganta das meninas, né? Você acha? Mas, sabe, não, assim, eu vi que não é só nesse tipo de relação. Eu já tive amiga, por exemplo, que ficou com ciúme porque eu tenho outra amiga. Ai, não, mas você é minha amiga. Então, essa sensação de posse, algumas pessoas entendem exatamente o que você estava falando agora. Que amar é sempre algo super agradável. Então, você tem que ser a amiga perfeita, você não pode errar, não pode falhar, não pode ter defeito.
não pode fazer nada que eu não goste, não pode ter crença diferente da minha, senão como é que eu vou ser sua amiga? Meu Deus. É uma referência equivocada, né? Vamos Equivocado. pegar um preceito cristão. Então, se você pergunta para os cristãos, qual que é o suprassumo do cristianismo? Condensa o cristianismo e me apresenta o princípio. Qualquer cristão minimamente instruído vai dizer assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao Sim. próximo como a ti mesmo. Você está falando de ciúmes, e eu estou pensando nele agora, né? Tá. Quando eu tenho uma referência de amor que é articulada, eu amo o diferente, o todo outro, que os cristãos falam Deus, Sim. né? Uma perspectiva psicológica é o outro, o Tá. diferente. Não sou eu, é o Deus, é o distinto, né? Os teólogos vão falar de o todo outro, aquele que não se parece nada comigo, mas eu tenho que amar isso. Ou vamos pessoalizar, né? Porque talvez eu ofenda os cristãos. Isso não, Carlos. Eu tenho que amá-lo, mas ele é o todo outro. Ah, legal. Eu já crio uma referência articulada. Também tem que amar o próximo, que tem semelhanças comigo. Essa articulação vai ficando ainda melhor. Ao passo que eu também amo a minha própria pessoalidade. No caso dos ciúmes, não há essa articulação. O outro chega até a me ofender na sua diferença, na expressão da sua vontade, na expressão da sua individualidade. Eu não consigo assimilar isso. E a única referência que eu tenho no caso da expressão ciumenta sou eu. Eu é que não gosto da sua roupa. Uhum. Eu é que não gosto do seu jeito. Eu é que penso que você tem que ser assim e fazer assim. Então, veja, a referência mal articulada vai fomentar essa percepção ciumenta. Porque o que é ciúmes? Ainda que algumas pessoas digam que isso é amor. Uhum. Não questionável. O que é ciúmes? Para os entendidos, ciúmes nada mais é do que a coisificação e a possessividade dessa coisa. Veja, agora eu faço isso com o ser humano. Eu Faz. coisifico, eu transformo uma pessoa Isso. num objeto e digo com uma referência paupérrima que esse objeto é de quem? Meu, né? Meu. Quando o conceito cristão, que eu acho no mínimo interessante, diz assim: olha a articulação desse negócio. Amar o todo outro, o diferente, a si mesmo e os semelhantes. É muito articulado. Sim. Se você não quiser referência cristã, amor é a capacidade de, maneira empática, perceber o outro, aquilo que lhe é próprio, a ponto de experimentar em si mesmo. Muito parecido, penso eu. Vamos eliminar o conceito do divino. A tal da empatia, que é uma palavra muito considerada nos nossos dias. Então, as referências, como elas não são pensadas, aí eu penso que o Bauman está correto. A gente é rápido, a gente não conhece as referências, as raízes, Sim. e a gente então fica nessa superficialidade louca, imagética, ok? Sem a experiência de uma referência de amor mais positiva, mais produtiva. O amor pode ser dividido em saudável e patológico. E dessa forma, aí sim entraria os tipos de amor que John Lee, Então, que a maioria são patológicos. Sim, tem expressões, no mínimo, duvidosas. Então, assim, isso aí é amor? Exato. Algumas pessoas já entendem que sim, mas tem esse traço de adoecimento, né? Por que adoecimento? Porque não produz a condição. Quando a gente pensa em amor, vamos pensar num amor muito idealizado, Tá. que é o amor materno, né? Chega a ser sacrossanto É para verdade. algumas culturas. Então, a mãe é a imagem idealizada do que seria o amor. Em termos reais, a gente sabe que não é bem assim essa dinâmica, né? As mães têm raivas do bebê, Sim. as mães ficam tristes, as mães ficam com medo, Exato. mas a gente sacralizou, idealizou. A gente pensa que uma mãe
é um suporte não só de vida, mas de franco desenvolvimento. Sim. Isso é amor. É dar para o sujeito uma capacidade de sair da condição anômica, selvagem, sem lei nenhuma, sem princípio nenhum, e na convivência amorosa, o sujeito vai experimentar o que a gente chama de heteronomia, a lei do outro, que as mães gostam de falar. Come agora, bebe agora, Sim. dorme agora. Eu fiz muito isso. Namora com esse, não namora com esse. Sim. Algumas mães confundem cuidado com controle. Sim. Estou fazendo uma crítica amorosa agora. Não, eu vou até me enquadrar aqui, porque assim, é muito engraçado, que eu vou comentar agora, eu acho engraçado quando eu percebo isso. Que às vezes eu faço alguma publicação relacionada à minha filha nas minhas redes sociais e às vezes eu faço críticas. Só que as outras mães ficam chocadas com aquilo, como se eu estivesse fazendo algo absurdamente indevido, sabe? Porque as pessoas têm uma visão tão romantizadas, né, da maternidade, que como se a mãe não pudesse se sentir cansada, achar algo desagradável no filho, sabe, discordar de algumas coisas. Porque muitas mães, na sua referência amorosa, na relação com os filhos, não compreendem que depois da anomia, temos a heteronomia, só que depois da heteronomia, nós precisamos experimentar a autonomia, que é aquela condição do sujeito individualizado, reconhecendo-se capaz, é aquela filha, aquele filho que se humaniza, se desenvolve, sim, com o cuidado materno, mas vai marcar uma distinção, porque é outro. Aí as mães começam a ter dificuldades amorosas. Sim. Elas se tornam ciumentas, se tornam implacáveis. A referência de amor acaba, parece-me, degenerada. Sim. Por quê? Não fica bem com a autonomia. Mas é isso que o amor faz, não é não? Sim. O amor não promove, o amor não. Isso é idealizado, Carlos. Ok. Mas se eu não tenho uma relação de amor que privilegie o desenvolvimento do sujeito, seja ele um desenvolvimento intelectual, social, psíquico, físico, então não é amor. Sim. Ou um amor patológico, né? Não é saudável. Tanto é que a gente sempre escuta a seguinte expressão: meu filho. É verdade. Minha filha. A posse, né? Ok? Então a gente ficou ouvindo fazendo isso, meio possessivo, né? Enfim, são referências de amor que podem ser pensadas. Eu lembro que quando eu fui comprar o material da minha filha, por exemplo, ela queria muito, assim, ela passou um período meio rebeldezinha comigo, né? E ela queria uns materiais, assim, que eu não estava muito concordando. Eu falava, esse aqui não é muito legal, mas esse aqui não é melhor, esse aqui não sei o quê. Eu ficava tentando entrar em acordo com ela, porque eu não queria que ela se identificasse com aquilo que ela estava buscando naquele momento. Mas eu queria que ela escolhesse. Mas eu estava tentando colocar alguns limites. Calma, até aqui você vai. Ok. Né? A gente tem dificuldade, né, com essa autonomia. Sim, dependendo para onde ela for, algumas amor, mães chegam até a querer deserdar o próprio filho. Eu não vou aceitar isso, sim, eu não vou alguém aceitar. já escreveu com toda a liberdade poética que o amor é laço que não aperta, é nó que não prende. Gostei do poeta. Ou da poetisa. Tem uma briguinha aí no meio. Foi o poeta ou foi a poetisa? Não importa. O que importa é a percepção que se faz de uma referência saudável do amor. É laço que não aperta e é nó que não prende. Ainda que o laço e o nó tenham funções, eles não vão degenerar-se, não vão apertar, fustigar o sujeito, mas também não vão prender, vai promover. E a americana, símbolo lá daquela nação, tem um comportamento interessante.
Quando eles vão confeccionar os ninhos, eles fazem isso num lugar inacessível, só a águia chega lá, seguro toda a vida, mas dizem os entendidos que eles colocam espinhos na primeira forração do ninho, ok? Percebe-se, uma observação do comportamento dessa ave, que quando o filhote vai crescendo, mediante o cuidado, ele vai pesando, até que ele vai encontrar o quê no fundo do ninho? Espinhos. Incomodado, ele vai para a borda do ninho, até que um dia os pais não voltam mais. E aí ele vai ter que fazer aquele salto existencial que o transformará em águia. Leonardo Boff tem um livro excelente falando sobre essas coisas, a ideia não é minha. Claro, no mundo nada se cria, tudo se copia. Sim. E o Boff tem um livro muito interessante falando sobre esse transformar. Ele parte do princípio que a galinha é parente da águia, ok? Em termos evolucionistas. Sim. E ele faz uma aplicação no mínimo interessante. Dependendo do cuidado oferecido, ainda que pretensamente amoroso, eu vou transformar filho em galinha quando ele nasceu para ser Maga. o amor. Nossa, mas isso é perceptível, principalmente quando os filhos querem sair de casa, né? Que algumas mães sentem aquela síndrome do ninho vazio. Ai, meu Deus, meu filho vai sair, a casa vai ficar vazia, aquele buraco, aquele... Veja como a referência é pessoalíssima. Quem é que vai sentir o vazio? A mãe. Ao invés de celebrar. E não há problemas em sentir o vazio, ok? Mas ao invés de celebrar o avanço, a autonomia, o progresso, o voo da águia, Sim. é o seguinte, vamos dar uma parábola para a galinha e vamos colocar para ele um lugar onde ele vai poder pousar, o puleiro. E o puleiro é sempre no fundo De do casa. quintal. É verdade, esses dias eu estava conversando até com uma mãe sobre isso. E eu tentei, assim, aconselhá-la. Eu falei, eu também sou mãe, mas deixa eu te contar uma coisa. Teu filho tá indo voar, vai voar também. Você não é só mãe, você é mulher, sabe? Ela olhou assim para mim. Você é mulher, sabia? Você pode sair com as suas amigas, pode tomar um sorvete, dar uma volta. Deixa seu filho voar, ele vai mandar foto para você. Sim. Você tira a foto, manda para ele, tá tudo certo. Parece que o Leonardo Boff vai dizer que a gente cultiva um espectro galináceo. E a galinha é um pouco assustada, espantada, né? Diferente de uma águia que voa alto. A gente só vai perceber uma águia se ela quiser. Então, acho que é uma boa metáfora e nos ajuda a perceber de maneira crítica as referências amorosas, aquilo que a gente chama de amor, que às vezes é uma expressão de comportamento degenerado, que prende, que castra, que impossibilita, e a gente ainda chama isso de amor. Verdade. A gente está vivendo uma época que as redes sociais estão virando referência, né? E as pessoas veem. Claro que ninguém vai postar foto de uma agressão física, ninguém vai comentar os comentários desagradáveis e abusivos que acontecem dentro do relacionamento, ninguém vai postar manipulações que acontecem dentro do relacionamento e esses limites que estão te incomodando naquele momento. As pessoas vão postar as fotos lindas, maravilhosas, muito bem vestidas, né? Muito bem Eu posso citar pousadas. Baldwin de novo, sem demonizar as mídias sociais, longe disso, uma excelente ferramenta, como toda ferramenta, uma periculosidade está ali, o que acaba ensejando, pedindo habilidade, perícia, saber usar a ferramenta. Então, Sim. Longe de demonizar a mídia social, longe disso. A gente reconhece o valor, o quão importante foi para a humanidade a experiência com essa tecnologia. Sim. Mas, citando Bauman novamente, as mídias sociais são imagéticas, elas criam imagem, a gente procura o melhor ângulo, a gente produz a imagem, a gente põe filtro na imagem. E às vezes causa uma falsa impressão, sim, né? Causa uma imperícia, uma percepção parcializada, uma informação fracionada que acaba desinformando
não Isso. transforma, né? Acho que tudo isso a gente tem que considerar seriamente. O que incomoda mesmo é perceber que existem pessoas que assumem aquilo como verdade. Não só como, né, não conseguem racionalizar que aquela foto tem um filtro, Sim. que a pose foi feita justamente para você admirar e curtir. Tem uma Não filósofa, não é a verdade nua e crua, não é a realidade tem uma 100% filósofa, do... a Arendt, que ela, olhando para a pós-modernidade, década de 70 para cá, então, somos pós-modernos, ok? Ela vai fazer a seguinte percepção. A pós-modernidade, equivocadamente percebida, acabou cristalizando a ideia de que não há verdade. A verdade é aqui o conceito. Eu acho que é isso e acabou. Aí a Hannah Arendt vai dizer assim, não, existe verdade. O que nós temos são pontos de vistas diversos da verdade. Sim. Mas não há uma falta de verdade. Porque se eu começar a pensar que não tem verdade, e a verdade é aquela que eu percebo nos limites da minha experiência, Sim. eu vou me tornar dogmático. Eu não escuto, porque não é a minha verdade. Uhum. Você não tem nada para me dizer, porque nem verdade é. É um perigo, porque se não existe verdade, por que a minha percepção tem a arrogância pretensiosa de ter a marca da verdade? Ainda que seja só para mim. Se eu acabei de dizer que não tem verdade, eu vou dizer que a verdade é o amor. E eu não posso perceber do jeito que eu quiser, porque eu sou ciumento e eu mato você, e essa é a minha verdade. A pós-modernidade precisa ser criticada, e eu penso que a Hannah Arendt nos ajuda com essas referências estranhadas da maior das verdades, que é o amor. Eu acho que a gente precisa, como humanidade, repensar o que passa desapercebido no nosso cotidiano, que a gente está criando ideal. Porque se eu olhar sempre para uma rede social com casais perfeitos, fotos lindas, viajando, e considerar que isso é amor e que o meu relacionamento que eu não viajo, porque a grana tá curta, o filho tá doente, ou sei lá o quê, né? Eu acabo entrando numa situação de infelicidade do lado das pessoas que eu deveria estar somando para construir algo saudável, aceitando a minha realidade. Acho que o amor me ajuda a escapar da fake news amorosa, né? Exatamente! A gente tem a ideia de que o meio é o fim. Eu aceito essas percepções que você colocou como meios. Se eu puder incrementar, ir num restaurante, fazer uma viagem, eu acho que são incrementos, não tenho nada contra. Sim. Mas são meios. Os meios não podem ser percebidos como fins. Sim. Porque aí eu estou prejudicado e a minha referência amorosa equivocadíssima. Né? Sim. Dá para fazer uma experiência amorosa no preparo de uma refeição, Exato. no âmbito do meu lar, e um macarrãozinho com salsicha. Os mais envolvidos vão ficar chateados com a salsicha. Eu não gosto. Você pode colocar outra coisa no seu macarrão, mas a minha percepção é de que eu posso ter uma experiência prazerosa, amorosa, construtiva, fazendo uma refeição comum com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu cônjuge, uma caminhada lá na minha casa. Exatamente. Eu gosto bastante quando eu saio com a minha filha para caminhar, por exemplo, porque a gente conversa bastante e é um momento que ela acaba, né, vivendo comigo um momento de amizade. Então ela conta coisas e aí eu dou claro que eu vou dar meus pontos de vista, a gente vai discordar, mas é muito agradável esse momento para mim, assim, com ela. Bom, eu queria perguntar uma coisa que é perceptível em relacionamentos, principalmente amorosos, quando um casal está vivendo um relacionamento que não é saudável e tem dificuldade em se separar. Por quê? Existem namorados, por exemplo, que não querem aquele relacionamento. Eles estão buscando um ideal que não está ali dentro. Mas eles vão alimentando aquilo por anos, talvez chegam até se casar, mas não sai, não se desprende desse relacionamento.
Eu acho que falta um espaço articulado para a gente repensar e criticar essas referências. Aí, esse nosso bate-papo aqui é legal, porque parece uma centelhinha de luz, né, brilhando, convidando as pessoas para reconsiderar as referências, criticá-las, refazê-las, e perceber que as relações não findam, mas dinâmicas de relacionamento precisam ser criticadas Sim. e refeitas. Se a dinâmica se mostra ineficiente, ineficaz, por que perpetuá-la? Não faz Exato. muito sentido. Então, falta-nos essa capacidade de criticarmos a dinâmica. Só que a gente entende que, ao invés de fazermos isso, é mais fácil trocar, Uhum. certo? Então, a gente tem uma mobilidade relacional muito forte. Por quê? Como eu penso que não tenho competências para criticar as referências amorosas, então eu troco, não estou dando muito certo com você, a nossa relação está gerando muita dopamina, está Sim. gerando cortisol, está me estressando, aí eu troco, vou lá para outra e carrego a mesma dinâmica para outra relação, e para outra relação, e para outra relação, e para outra relação, criando uma caricatura, né? Tanto de um lado quanto do outro, que os homens não querem nada, as mulheres não querem nada, o pessoal só quer ficar, só quer transar, quando na verdade eu penso que sempre houve uma intenção amorosa no ser humano. Sim. Nós somos seres sociáveis, gostamos dessas trocas afetivas, só que nos tornamos, parece-me, inaptos na crítica das nossas referências, das nossas percepções do que seria o amor. Porque essa crítica nunca é do outro. O outro é o ponto mais distante do meu. Eu não sei o que você está pensando agora. Só que tem muita gente que tem a pretensão louca de adivinhar o pensamento do outro. Veja, a crítica é de si mesmo. É uma autocrítica, a percepção das minhas contribuições para dinâmicas que se mostram perversas, ineficientes, ineficazes, e o desejo de fazer contribuições reavaliadas, reestruturadas. Sou eu. Afinal de contas, sou eu que quero amar. Qual que é o prêmio do amor? Amar. Amar, gente. Não me ama, então eu vou procurar outro. Entendi. É lavoura acidentada. Tem muita pedra nessa lavoura e é certo que você vai ser apedrejado se você destoar daquela compreensão rápida, negativa e inflexível. Na sociologia a gente chama isso de preconceito. O que é o preconceito? Uma avaliação rápida, negativa e inflexível. É claro que você vai levar pedradas do preconceito que as pessoas têm quando você articula uma visão mais ampliada, mais coerente, mais humanizada, ok? Uhum. E que desafia essas rápidas percepções do mundo. Eu já sei. Eu escuto um camarada lendário, né? A gente discute se ele existiu ou não. O Sócrates vai me sair com a seguinte expressão: eu descobri que o que sei me leva a considerar que nada sei. Verdade. Então, acho que a gente pode contribuir muito mais para o debate, fazendo aí um olhar para as referências ditas amorosas. Exatamente. E a última pergunta que eu gostaria de fazer é justamente essa. Como hoje, dentro dessa realidade de stories, de relacionamentos perfeitos, como a gente pode encontrar boas referências para entender o amor saudável e viver um amor saudável, construir esse amor? Os clássicos da literatura nos ajudam a repensar as nossas referências amorosas. Então a gente tem que entender Shakespeare no seu estilo literário dramático, que a gente confunde com amor. Todo mundo gosta de Romeu e Julieta, mas aquilo não é amor, aquilo é drama. Drama. Então o pessoal começa a achar que se o amor não for dramático, então acho que vale a pena a gente reler Shakespeare. Uhum. A gente vai ter que ler C.S. Lewis, que é um escritor inglês
católico, que vai falar sobre amor. A gente tem que ler a literatura russa, a gente tem que ler Bíblia, que é um best-seller internacional. A gente tem que revisitar os clássicos, repensar os fundamentos da nossa compreensão do que é amor. É uma construção, é dinâmico, mas me parece, e eu não quero parecer maldoso, a gente tem um pouco de preguiça, né? A gente tem uma acessibilidade monstruosa. Você visita bibliotecas do mundo inteiro, né? As obras consideradas de domínio público depois de 70 anos de publicação, essa literatura é considerada de domínio público, você precisa comprar, e elas estão disponíveis nas bibliotecas virtuais do mundo todo. Só que a gente está numa pegada assim, 3 passos para a felicidade. É verdade. Nada contra essa disposição rápida, mas me parece efêmera, fútil, não quero ser maldoso. Por isso eu vou dizer. Eu vou discordar agora que eu vou vamos- dar um passo para o amor perfeito. Porque eu estudei marketing para isso, né? Legal, Para então ter acho uma. que... Eu vou dar uma referência Vai agora. lá. Bom, não sei se você vai concordar comigo. Ó, a minha base é cristã, né? Então Ok. eu conheço um pouco da Bíblia. Pois não. E a Bíblia, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. E aí vem o ponto. Por quê? Do ponto de vista psicológico, se a gente ama um ser superior que entregou o próprio filho para morrer por uma humanidade, para encerrar um processo Me permita a de... grosseria. Não, peraí, Me permita a grosseria. deixa eu interromper Se a a sua conclusão. referência é cristã, Não. e pelo que eu estou entendendo ela é, o próprio cristianismo vai dizer que o ser humano é idólatra. Sim. Cada um vai construir a sua imagem de Deus. E é por isso que o cristão é apontado desde Mahatma Gandhi como aquele que fala do amor, mas não o conhece, porque somos idólatras. Exato. Então eu penso que você poderia, ao apontar o cristianismo, desafiar-me a desconstruir os ídolos, as referências equivocadas daquilo que eu digo ser Deus, mas não passa de uma expressão arremedada do meu próprio ser. Ok, eu vou concordar, mas eu quero concluir, porque eu vou mostrar a referência de Deus que eu conheço hoje. Cuidado para ele não se parecer com você. Tá bom, então vamos lá. Amar a Deus, né? Se a gente olhar como um ser superior, o Senhor, Criador do Universo, por exemplo, a Bíblia, né, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Então, até o Velho Testamento, existiam rituais, práticas ritualísticas para se conectar a Deus e para fazer expiação dos pecados, né? A partir do Novo Testamento, Jesus se coloca como irmão e Deus entra como pai. E isso faz com que, né, mude completamente a visão de amor, completamente a visão de Deus. Não só como Senhor, aquele que eu vou pedir algumas coisas e alguns acessos que estão fora da minha habilidade humana, mas um amor de um pai que acolhe, que orienta, que protege e que deu acesso ao ser humano, apesar de não ter mais a expiação de pecados através dos rituais, apesar do ser humano hoje ser tão falho, tão egoísta, tão desumanizado. Então, quando a gente aprende e entende esse Deus como um pai e começa a ter essa referência de amor, eu acredito que essa seria uma ótima referência para entender que eu preciso oferecer para o outro e buscar no outro coisas agradáveis. Porque o Deus do Novo Testamento, ele não é aquele que em pecado eu te consumo, mas que em pecado eu te perdoo, eu tenho misericórdia, eu te dou acesso,
eu te dou, eu me comunico, eu te acolho, eu te oriento através da palavra e tudo mais. Então, acho que seria uma ótima referência desse Deus Pai, assim, para iniciar um entendimento sobre amor. Você só me estimulou a perceber a minha gigante pequenez. Pensar que você está falando de imanência e transcendência, né? De um Deus superior, todo outro, dito pelos cristãos santíssimo, sem pecado, mas que emana, encarna e vem conviver num gesto de acolhimento. Mas a gente não pode desprezar a ética, né? E aí eu me volto para a filosofia, abandono a teologia cristã. Nós temos ótimas expressões éticas nos filósofos pops que o Brasil tem produzido, né? Uma safra interessante. E eles vão protestar de maneira veemente que o amor é, sim, acolhedor, ele é inclusivo, né? Cheio de empatia e compaixão, mas nunca em detrimento da ética. Mas eu penso que essa conversa a gente vai precisar fazer em uma outra ocasião. Acredito que sim. Nossa, eu acredito que você viajou comigo longe aí para esses temas hoje. Sim. E deu para passar por um entendimento aí de que a gente está precisando de novas referências. Legal. Eu espero que a gente não tenha que usar as máscaras de oxigênio, a gente vai muito mal. E pouso em segurança. Pouso em segurança. Muito obrigado pela participação, foi muito agradável. Nos trouxe, eu acho, uma reflexão bem positiva. Parabéns pelo trabalho e votos de sucesso aí na sua jornada aérea. Eu que agradeço. Nos falamos até mais. Tripulantes, pouso autorizado.